só, o ex-presidente Jair Bolsonaro se mudou, exatamente, mas ele não voltou para o Brasil não, ele se mudou de casa lá em Orlando mesmo. É isso que você está ouvindo, pois é. O ex-presidente Jair Bolsonaro mudou de residência na Flórida. Ele havia se hospedado na casa do ex-lutador José Aldo, mas ele decidiu mudar para um outro endereço não revelado devido à intensa movimentação na área da casa do lutador. Em entrevista, José Aldo afirmou que iria emprestar a sua casa para Bolsonaro, que emprestar a sua casa para Bolsonaro não foi apenas uma questão política, mas uma estratégia de negócios, e que muitas pessoas procuram alugar imóveis onde ficam pessoas famosas. Bolsonaro também deu entrada no processo para trocar seu visto nos Estados Unidos para turista, como a gente mostrou ontem aqui no SBR News. Não há previsão de quando ele deve retornar ao Brasil. Só para você entender um pouquinho, lá na casa do José Aldo, enquanto o presidente estava hospedado lá, a Michelle já voltou para o Brasil, tá? Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro estava hospedado na casa do José Aldo, mais ou menos num condomínio que chama Encore, lá em Kissimmee, mais ou menos 400 pessoas por dia passavam nesse condomínio, que aliás não é um condomínio de brasileiros, não é um condomínio onde as pessoas vivem, é um condomínio de vacation homes, de casas para alugar para as férias, e causou um certo problema. Agora eu vou pedir até pro Tony fechar um pouquinho mais na outra câmera para mim aqui, porque eu tenho um recado para dizer para você que está em casa, que é muito importante, porque é o seguinte, presta bem atenção, depois eu volto para cá, Tony. Só para você entender, porque eu tenho conversado com as pessoas que moram em Orlando. A situação é a seguinte, alguns brasileiros estão perdendo a linha completamente lá em Orlando. A gente tem relatos de pessoas nos parques, de brasileiros que estão completamente perdendo a noção de espaço, de regras e etc. Por exemplo, algumas famílias que foram de brasileiros, um dos relatos, né? Uma família de brasileiros num dos parques da Disney arrumou confusão com uma família de americanos, porque ele estava guardando lugar na fila. O que isso tem a ver com Bolsonaro? Calma, porque depois da confusão feita, enquanto uma pessoa estava guardando lugar na fila e depois chegaram várias outras da mesma família furando a fila e isso não é permitido, o americano engrossou. Agora presta bem atenção, quando chegou a polícia do parque, primeiro os seguranças do parque, depois a polícia, os brasileiros disseram: que absurdo, nós temos direitos, vocês pensam que vocês estão aonde? Aqui é onde mora o meu presidente. Oi? Peraí, que história é essa? Da onde surgiu que, porque um ex-presidente, que agora é um cidadão comum, que nem visto de turista tem, tá como muita gente agora em processo, que pode demorar até 2 meses para resolver, e que, dependendo de como a política e o governo se mexer, ele talvez nem tenha essa autorização para estar aqui. O que essa pessoa manda no seu direito de ir e vir? Muita gente em Orlando tem mandado mensagens reclamando exatamente do que está se tornando a cidade de Orlando, das pessoas que não têm mais regras. Diz que é impossível você ir na padaria de brasileiros. É impossível você ir no supermercado de brasileiros. É impossível você respirar na cidade de Orlando por conta das pessoas que acreditam que ali agora se transformou num Little Brasil. Cuidado, viu? É muito difícil você que está aqui nos Estados Unidos fugir das regras. Lembre-se, você não está no seu país. Segundo, aqui as leis funcionam.